Vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, pós-jogo de Internacional 1, Vasco 1. Domingo foi maravilhoso, graças a Deus. Faltou a vitória do Vascão, né? Aniversário da minha mãe. Faltou os 3 pontos aí da vitória do Vascão, mas trouxe um pontinho de presente aí, pelo menos. Fora de casa, um pontinho, tá valendo. Serviu também para que a gente pudesse sair da zona do rebaixamento. Então, show de bola. Fica aquele gostinho de derrota porque faltava 5 minutos para terminar, né? A gente teve possibilidade de fazer o segundo gol, né? O primeiro tempo que surpreendeu muita gente. A gente teve oportunidade de fazer o segundo, a gente não aproveitou as chances. Mas, faltando 5 minutos, a gente ganha de 1-0. Era para acabar o jogo ali, arrumar uma confusão, enfim, qualquer situação para ir picotando a partida, para ir tirando a paciência do adversário. Infelizmente, um lance ali que, se eu não me engano, foi o Verratti, foi cortar e nesse corte preparou a bola para o adversário chegar batendo. Se eu não me engano, foi o Carboneiro. E empatou ali, veio esse um ponto, mas pelo menos um pontinho fora de casa, a gente saiu da zona do rebaixamento. O técnico Fernando Diniz resolveu dessa forma aí, foi com o Léo Gardner no gol, na lateral foi o Lucas Piton e PH. Na zaga foi o Lucas Freitas, não foi o Hugo Moura, né? Maurício Lemos, na volância Hugo Moura e Tietê. David, Nuno Moreira, Ryan e o Pirata Verratti. A dinâmica da partida foi essa aí, ó. Aos 30 do primeiro tempo, gol do Ryan. Beleza, assistência do David ali, gol do Ryan. Sampaio tomou amarelo aos 44, o PH aos 48 ali nos acréscimos ali. E aí entrou o Carboneiro aos 46 no início do segundo tempo. Depois entrou o Tabata, deixando o time deles mais ofensivo, né? Dando sangue novo, oxigênio aí para que eles pudessem encurralar a gente lá. Eles tinham que buscar pelo menos o empate, né? E o Léo Jardim tomou um amarelo. Tá, tomou um amarelo aí, perda de tempo e tal. O Léo Jardim não é de estar tomando amarelo, parece que o juiz tava querendo mesmo, tava querendo prejudicar o Vasco de alguma forma, não sei, porque é difícil de ver um lance desse. Vai ter que amarelar todo mundo, então. Vai ter que amarelar todo mundo. Se contar os segundos ali, e aí passou um segundo, amarelou, vai ter que amarelar um monte. O estreante aí, o Thiago Mendes entrou em 74 no lugar do David. E aí o Raikkonen entrou no time deles lá junto com o Vitinho, né? E tomou um amarelo, o Thiago Mendes 77. O Vitor Luiz entrou no lugar do Piton, aos 85. O Garré no lugar do Ryan, aos 85 também. E aí é o seguinte, o árbitro expulsou o Léo Jardim, vai ter que expulsar todo mundo agora. Ele alegou, saiu há pouco, no GE, a alegação dele que o Léo Jardim poderia ter buscado tratamento no momento da substituição. O Léo Jardim caiu, estava sentindo aqui a lateral, e aí estava verbalizando ali, não, eu tô sentindo. E aí ele ignorou e expulsou o Léo Jardim. Pô, beleza, vai ter que expulsar todo mundo agora. Não pode abandonar esse critério. Agora tem que manter a sua coerência. Vai ter que expulsar todo mundo. Entrou o Fusato no lugar do Nuno Moreira. O Vasco ficou com 1 a menos. E nessa de 1 a menos aí, gol do Carboneiro. E aí, 1 a 1. E aí ficou naquele abafo ali. Aquele acaba, pelo amor de Deus. Entrou o Luiz Gustavo no lugar do Tietê. Seguramos o empate. Beleza? E é o seguinte, no primeiro tempo, né, a estatística foi essa aí. Né, as grandes chances, 2 para cada lado, total de chutes, 8 para o Vasco, 14 para o Inter. Defesa do goleiro, 3-2, escanteio, 1 para o Vasco, 5 para o Internacional. Desarme, 6-5. Um cartão amarelo para cada lado. No segundo tempo, tá aqui, 60% a 32% de posse de bola, 19 chutes do Inter, 1 para o Vasco, né? Uma defesa do goleiro do Inter, 4 do Vasco, 9 escanteios para o Inter, nenhum para o Vasco, e
cartão amarelo, teve 3 pro Vasco. Foi essa situação e após a 17ª rodada, né, vou mostrar aqui depois a tabela. Aliás, cadê? Não botei aqui. Não botei, mas a tabela ficou o seguinte. O Vasco tá com 15 pontos junto com o Santos. E aí estão encabeçando a zona do rebaixamento. Só que o Vasco tá fora dessa zona do rebaixamento por critério de desempate. E, pelo menos isso, a gente não tá. Esse um pontinho ajudou. As partidas, né, tiveram algumas situações aí, por exemplo, o 2-1 de virada do Ceará em cima do Cruzeiro. Futebol brasileiro é o mais disputado, né? É uma situação que não dá para prever nada. O Cruzeiro amassando todo mundo, perdeu de virada para o Ceará, que perdeu de 2-0 para o Mirassol. Enfim, vai indo nessa escalada. Por exemplo, aí o Vasco. O Vasco abriu 1-0 no Inter. Muita gente não estava confiante, estava achando que o Inter ia abrir o placar, ia ganhar até de uns 2-0. Os vascaínos, mais otimistas, estavam esperando um empate, uma vitória. A gente sempre pensa positivo, né? O Bahia meteu 3-0 no Juventude, eu acho que foi o único placar esperado, né? A única vitória esperada. O Império do Mar 1-0 no Atlético Mineiro. O Botafogo abriu 1-0 no segundo tempo, entrou o Depay, empatou. O Mirassol abriu 1-0, Vitória empatou. O Mirassol amassou o Vitória, amassou, mas não saiu o segundo gol. Tá aí, ó, surpresa da rodada também, né? Fortaleza 3-1, técnico acho que é Renato Paiva, técnico novo, saiu o Vojvoda. E o Fortaleza meteu 3-1 no Bragantino. O Sport continua na saga em busca da primeira vitória no campeonato. Abriu 2-0. Com 1-0, um jogador do Santos foi expulso. O Rincon chegou ali, deu um carrinho perigoso. Poderia ter lesionado seriamente aí o jogador do Sport. E dizem até que foi fora do jogo aquilo ali. Não estava nem valendo. O juiz já tinha apitado, o Rincon foi expulso. 1-0, Sport abriu 2-0 com 1 a mais. E o Santos foi lá e buscou o empate. O Palmeiras abriu 1-0 no início da partida e ficou nisso. 1-0 aí contra o Grêmio. E o São Paulo meteu 3-1 no Fluminense. Até o pessoal tá trazendo aquela fala do Everaldo que após aí o Mundial, todos iriam olhar para o Fluminense de uma outra forma, iriam enfrentar como se fosse um clube europeu e tal. O Fluminense retornou e ainda não venceu, tá? Perdeu, se eu não me engano, para o Flamengo, São Paulo aí, Cruzeiro, teve mais um, já são 4 derrotas. E é o seguinte, hein? Aconteceu o que todos estavam prevendo. O Fluminense sem o Arias ainda não venceu. Complicado, hein? Só acho que eles fizeram uma gordurinha no início do campeonato, senão já ia estar flertando lá na zona do rebaixamento. Pessoal, é isso. Dá essa moral aí, dá uma hypada, curte, comente, compartilhe. Valeu, fiquem com Deus. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.